Vamos fazer na aula de hoje a resolução de exercícios práticos da aplicação das leis de Newton. Na aula anterior, nós falamos das leis de Newton, citamos a importância do Newton, falamos da sua obra, lançada em 1687, Os Princípios Matemáticos, que trouxeram nos seus 3 volumes as leis de Newton, né? Newton era um polivalente no caminho da ciência, ele estudava matemática, física, filosofia, astronomia, teologia. Newton trouxe para nós uma série de colaborações. Especificamente com relação às leis de Newton, eu vou relembrá-las aqui com você. A primeira é a inércia. A segunda é o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira é a ação e reação. Inércia. Os corpos que estão em repouso tendem a permanecer em repouso. Os corpos em movimento retilíneo uniforme tendem a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Princípio fundamental da dinâmica. A resultante, ou seja, a somatória das forças aplicadas sobre um corpo, é igual à massa desse corpo vezes sua aceleração. E a terceira lei, ação e reação. A cada ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, de sentidos opostos. Nós trouxemos aqui uma bateria de exercícios para que você pudesse treinar essas leis e depois fazemos os exercícios da nossa apostila. Então vamos lá. Questão de número 1, olha só, temos um pinguim ali, tá vendo? Um pinguim com massa 40 kg é lançado sobre um plano horizontal liso, com velocidade de 20 metros por segundo. Determine o modo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 5 segundos. Bom, vamos anotar as informações. A massa do pinguim, 40 kg. A velocidade inicial, 20 metros por segundo. Superfície, sem atrito. Velocidade final, 0, porque ele quer que ele pare. Intervalo de tempo de 5 segundos. E ele pergunta qual a força que você vai ter que fazer a aplicação para que isso ocorra. Bom, primeira coisa que eu tenho que entender é que para descobrir força, eu preciso da segunda lei de Newton. Força é massa vezes aceleração. Eu tenho a massa, eu não tenho aceleração. Mas eu conhecendo velocidade inicial, velocidade final e tempo, eu posso obter a aceleração. De que maneira? Equação da velocidade do movimento uniformemente variado é V igual a V0 mais AT. 0 igual a 20 mais A vezes 5. Menos 20 igual a 5 vezes A. Menos 20 dividido por 5 é igual a A. A minha aceleração é de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Ao conhecer a aceleração e conhecer a massa, eu posso concluir o quê? Força é igual a 40 vezes menos 4. A força vai ser de 160 newtons. E essa força aqui, de intensidade de 160 newtons, ela surge com o sinal de menos, porque ela é uma força contrária aqui, tá? Contrária ao deslocamento do nosso amigo pinguim. Então, a resposta à questão número 1, 160 newtons. A questão de número 2, nós temos um condutor de veículo muito responsável, muito zeloso, né? Esse senhor aqui é um exemplo de zelo, cuidado, atenção no trânsito, no trabalho, na família. Um automóvel com massa de 900 kg tem uma velocidade de 108 km por hora, quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare em 10 segundos. A força aplicada ao carro pelos freios vale em newtons. Bem, segundo a lei de Newton, diz que a força resultante é massa vezes aceleração. As informações contidas no exercício são massa do veículo, 900 kg. Sua velocidade inicial, 108 km por hora. Se a intenção é fazer com que esse carro pare, velocidade final é 0. O intervalo de tempo dado no exercício, 10 segundos. Eu tenho a massa, não tenho aceleração. Se eu tenho a massa e não tenho aceleração, eu vou usar o quê? Equação da velocidade para achar a aceleração. V igual a V0 mais AT. 0 igual, cuidado,
Você não vai usar 108. Porque 108, amigos, está dado em quilômetros por hora. Eu tenho que transformar para metros por segundo, porque o tempo está dado em segundos. Quando eu dividir 108 por 3,6, eu vou encontrar 30. Mais A vezes 10. Menos 30 igual a 10A. Menos 30 dividido por 10 é a minha aceleração. Ela vale menos 3. Bom, para saber a força que eu preciso, eu vou calcular como? Fazer a massa vezes a aceleração. A minha força será 900 vezes menos 3. Essa força vai ser de 2.700 newtons. Eu deixei o sinal negativo, porque ela é uma força contrária ao deslocamento. Então, 2.700 newtons eu ia conseguir fazer com que o carro parasse em 10 segundos, ele vindo com a velocidade de 108 km por hora. A questão número 3, nós temos um cliente aqui no mercado, tá vendo? Empurrando um carrinho. Aplica-se uma força de 600 newtons a um carrinho de supermercado de massa M. O corpo desloca-se em linha reta, com velocidade que aumenta 12 metros por segundo a cada 4 segundos. Qual o valor em quilograma da massa M? Ou seja, quanto que pesa o carrinho. Vamos anotar as informações. Força, 600 newtons. Tempo, 4 segundos. A velocidade aumenta 12 metros por segundo no intervalo de 4 segundos. Ele quer saber qual é a massa do carrinho. Força resultante é igual a quem? Massa de aceleração. Aqui eu quero a massa, eu não quero a força. Então vai ficar como aqui? 600 igual a massa vezes. Vantes, como é que tu vai achar a aceleração? Amigos, a aceleração é a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Ué, eu pensava que a gente fazia V igual a V0 mais AT. V igual a V0 mais AT é a mesma coisa disso aqui. Dividir a variação de velocidade pela variação de tempo. Se você isolar o A nesta fórmula, você vai chegar aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer ΔV sobre ΔT. 600 igual a M. Qual foi a variação de velocidade que ele disse que aumentou? 12. No intervalo de tempo de quanto? 4. 600 igual a M vezes 3. Passo 3 dividindo. A massa corresponde a 200 kg. Aqui é um carrinho lá do Atacadão. Aquele carrinho grandão. Questão número 4, nós temos uma mola helicoidal aqui, tá vendo? A mola helicoidal aqui pulando, saltitante, alegre. Eu acho que era o fim da pandemia. Né? Tá vibrando quando a pandemia terminar. O gráfico mostra a variação do módulo da força em newtons aplicada a uma mola helicoidal em função da elongação. O que significa isso? Deformação que ela sofre. Medida em centímetros. Para uma elongação de 34 centímetros, você vai ter que aplicar uma força de quanto? Amigos, olha o gráfico. O gráfico é uma reta, então isso aqui é uma constante elástica existente aqui. O que é que eu faço? Lei de Hooke diz que força é igual a K vezes X. A nossa força aqui é quanto? 4. K vezes. Quanto é a deformação? 10. 4 dividido por 10 igual a K. Meu K vai ser 0,4. Qual a unidade de força aqui? Newton. Qual a unidade de elongação aqui? Centímetro. Newton por centímetro. Tá? Então, a constante elástica é 0,4 Newton por centímetro. O que ele pediu para você fazer? Qual é a força que você precisa para que a deformação seja de 34 centímetros? Força é igual a K vezes X. Força é 0,4 vezes 34. 34 vezes 4 dá 136. Uma casa decimal.
uma vírgula. A força aplicada sobre esta mola deverá ser de 13,6 newtons, e a sua resposta seria a letra B. A questão de número C, nós temos um astronauta, David Scott, aqui da Apollo 15. Uma pessoa na Terra possui peso de 900 newtons. Considere a gravidade da Terra 10 metros segundo ao quadrado. Considere a gravidade da Lua 1,6 metros segundo ao quadrado. Responda. Qual a massa do astronauta? Amigos, peso é massa vezes gravidade. 900 igual a massa vezes 10. 900 dividido por 10 é a minha massa. Cancela um zero. A massa aqui vai ser de 90 kg. Qual a massa do astronauta na Lua? A massa, ela não sofre variação. A massa independe da gravidade. Quem depende da gravidade é o peso. Então, se a massa do astronauta na Terra é 90, a massa dele na Lua também será 90. Qual o peso na Lua? Peso na Lua é massa vezes gravidade na Lua. Peso na Lua vai ser 90 vezes... Quanto é a gravidade? 1,6. Multiplicar por 90 por 1,6 é a mesma coisa de fazer 9 vezes 16. Você troca o zero pela casa decimal. 9 vezes 16, 144 newtons. Lá na Terra, o peso era 900. Chegando na Lua, o peso caiu para 144. Questão de número 6 diz assim: no sistema conservativo a seguir, o corpo A possui massa 15 e o corpo B massa 10. Calcule a aceleração do sistema e calcule a intensidade da tração. Tração é isso aqui, amigos. Tração é a força aplicada em pesos, em cabos, cordas ou fios. Quem é o responsável pelo deslocamento desse sistema? Peso. De quem? De B. Sempre a mesma coisa. Força resultante é massa de aceleração, você vai fazer as adequações. Quem puxa, galera? O peso de B. Então, ele é resultante. Qual é a massa do conjunto? É somar a massa do A com a massa do B, vezes a aceleração. Peso de B vai ser quanto? Como é que eu faço o peso? Massa vezes gravidade. O peso de B vai ser 10, quanto é a gravidade? Vezes 10. As massas, 15 mais 10, vezes a aceleração. 100 igual a 25 vezes A. 100 dividido por 25 igual a A. A minha aceleração será 4 metros por segundo ao quadrado. Vanx, como é que calcula a tração? Aprenda um macete aqui. Quando você quiser calcular a tração, isole um corpo. Isole um corpo. Qual que eu isolo? O que você quiser. Eu, particularmente, gosto de isolar o que está na superfície. Por quê? Porque você vai ter a tração como sendo a força resultante. Aqui, ó. O ar não está aqui? Quem é que está puxando o ar? Tração. Então, quando eu for fazer força resultante igual a massa vezes aceleração, eu vou fazer tração igual a quem? A massa de A, não é mais do sistema, vezes aceleração. Tração vai ser, quanto é a massa do A? 15. A aceleração que você achou? 4. Quanto é a tração? 60 newtons. Apaixonante a física. Questão número 7. Tem um halterofilista aqui. Um halterofilista eleva um conjunto de barras e anilhas, ali, ó, as barras e as anilhas, cuja massa total é de 200 kg. Inicialmente, o conjunto estava em equilíbrio estático, apoiado sobre a superfície do piso. O halterofilista eleva o conjunto até uma altura de 2 metros em relação ao piso. O movimento de elevação do conjunto foi realizado em um intervalo de tempo de 4 segundos. Considere o modo da aceleração gravitacional terrestre como 10. Qual é a potência média gasta pelo halterofilista? Amigos, como é que eu faço potência? Potência, trabalho dividido pelo tempo. E como é que eu faço trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. São dois cálculos aqui.
Tá? Vamos começar pelo trabalho. Quem é a força, moçada? A força é a força peso. E peso se calcula massa vezes gravidade. Então vamos fazer. Peso, massa vezes gravidade. Quanto que vai dar? 200 vezes 10. Meu peso vale 2.000 newtons. Meu não, dos halteres. 2.000. Vezes. Qual é a altura que suspende o corpo? Alisado, tal. O conjunto pré-feliz a altura de 2 metros. Meu trabalho vai ser de 4.000 joules. O que você vai fazer agora? Conclusão. Potência vai ser quem? O que é que eu calculo potência? Trabalho, 4.000, dividido pelo tempo. Quanto foi o tempo gasto? Ele disse no exercício que ela gastou para levantar esse corpo aí de 2 metros de altura, 4 segundos. 4.000 dividido por 4 dá 1.000. 1.000 watts. Se você não quiser escrever watts, você pode também escrever 1.000 joule por segundo. Ambos significam a mesma coisa. Questão de número 8, nós temos aqui dois corpos, não temos contato com a superfície. Se tivesse contato com a superfície, nós teríamos normal. Como não tem, é tração. Vanx, aqui só tem tração de um lado, essa outra é a mesma coisa. E aquela lá em cima, Vanx, a tração 2, é o dobro da que está aqui embaixo, é a soma das duas. Bom, ele quer a aceleração e ele quer a tração 1. Você vai ter que calcular duas coisas. Vamos pensar que força que joga aqui para baixo, peso de A. E nesse outro, para cima, peso de B. Por que para cima, Vax? Se esse moço tem 3 kg, esse aqui só tem 1, quando o A desce, o B sobe. Ah, entendi. Isso aqui é tração também. O peso de B existe? Existe. Só que ele está no sentido oposto, por quê? Porque o A está puxando para baixo e jogando o B para cima. Então vai ficar assim. Força resultante é massa de aceleração. Quem é a força resultante? Peso de A menos peso do B. Quem são as massas? A soma do conjunto. Massa de A mais massa de B. Como é que eu faço o peso de A? O peso de A vai ser 3 vezes 10, 30. E o peso de B, 1 vezes 10, 10. O que é que você fez aqui? Eu lembro para você que peso é massa vezes gravidade. 30 menos 10 é igual a 3 mais 1 vezes A. 20 é igual a 4 vezes A. 20 dividido por 4 é A. Vai dar quanto? 5. Como é que eu calculo tração? Eu já expliquei para você que para calcular tração você deve fazer o quê? Isole um corpo. Qual que você quer que eu isole? O que você quiser. Se você isolar o corpo A, presta atenção, vai fazer, como ele está descendo, peso menos tração. Se você isolar o corpo B, como ele está subindo, você vai fazer tração menos peso. Eu vou fazer o B, porque aí eu não tenho que fazer jogo de sinal. O B tem tração para cima e peso de B para baixo. Como é que vai ficar a resultante? Resultante é massa vezes aceleração. Vai ficar com tração menos peso de B igual a massa do B, e não do conjunto, vezes aceleração. Não é decorar um monte de fórmula, é uma só. Segundo a lei de Newton. Você vai adequando de acordo com a necessidade. Tração menos. Quanto é o peso de B? 10. Igual. Quanto é a massa de B? 1. Quanto foi a aceleração que você achou? 5. Tração menos 10 igual a 5. Tração vai ser 5 mais 10. Sua tração vale 15 newtons. Questão de número 9, nós temos um plano inclinado. Quando a gente fala em plano inclinado, a gente tem que fazer a decomposição da força-peso. Vamos lá, presta atenção. O peso aqui na horizontal é Px. Na vertical ele é Py. Qual é que você precisa? Px. O que é que ele diz aqui? Um bloco é arrastado ao longo de um plano. Ele está subindo.
Para que o módulo adquira uma aceleração de 3 para cima, qual vai ser a intensidade da força? Força resultante igual a quem? Massa de aceleração. Pensa comigo, por favor. Quem é que está levando o corpo para cima? É o F. O PX está servindo para subir ou ele está ao contrário? Está ao contrário. O que é que você faz? Menos PX. Igual a massa vezes aceleração. Força menos. Como é que eu calculo PX? A decomposição da força P, o PX é P vezes seno. P vezes seno do ângulo. Igual a massa vezes aceleração. Força menos. Quanto é que é o peso? Bom, a massa do corpo não é 5? Você tem que primeiro calcular o peso. O peso sem decomposição é 50. 50 vezes. Quanto é o seno do ângulo? 0,8. Quanto é a massa do corpo? 5. Quanto é a aceleração? Ele deu aceleração. 3. F menos 50 vezes 8 é a mesma coisa de 5 vezes 8. 50 vezes 0,8 é a mesma coisa de 5 vezes 8. Você cancela a vírgula com 0. 40. 5 vezes 3, 15. Força vai ser 15 mais 40. Minha força vai ser 55 newtons. Eu vou marcar a letra D. E para eu fechar esta sequência de exercícios, eu trouxe a questão de número 10 para assinalar VOF, o comportamento do elevador. Vamos relembrar. Elevador em repouso. Normal igual a peso? Vai ser assim? Repouso, o corpo vai ter resultante nula? Sim. Subindo acelerado. Massa com gravidade somando com aceleração. Certo. Descendo acelerado. Diminui gravidade e aceleração. Certo. Subindo retardado. Diminui gravidade e aceleração. Certo. Descendo retardado, eu somo a gravidade com a aceleração. Todas são verdadeiras. E aqui a gente fecha a nossa sequência de exercícios.